Capítulo 1. Lin Min. Dentro da cidade da Fortuna do Céu, a capital do Reino da Fortuna do Céu, o Palácio Marcial dos Sete Mistérios ficava diante da Grande Montanha Zou. Ele é o palácio marcial criado pela seita do Vale dos Sete Misteriosos, uma seita de artes marciais com mais de 600 anos de herança. É também o único templo marcial criado por eles no Reino da Fortuna do Céu. Sendo um dos maiores palácios marciais, o Palácio Marcial dos Sete Mistérios possuía um grande número de habilidades marciais de legado e grandes mestres marciais como tutores. Era natural que se tornasse a terra sagrada de muitos artistas marciais jovens. Correspondentemente, as qualificações de entrada para novos recrutas no Palácio Marcial dos Sete Mistérios tinham um nível bastante elevado. Não seria um exagero dizer que apenas 1 em 1 milhão seria capaz de se qualificar. Sob o calor escaldante do verão, um adolescente estava dentro de uma floresta da Grande Montanha Zou. Ambos os punhos estavam enrolados com tiras de pano, enquanto ele estava de pé e sem camisa diante de uma grande e áspera árvore. Ele jogou soco após soco, batendo fortemente contra o tronco da árvore. Pei, pei, sons pesados ecoavam ao redor da floresta. A camada da casca de árvore que foi atingida visivelmente afundou, expondo toda a sua textura de madeira acinzentada. Em sua superfície, traços de sangue podiam ser vistos. O nome deste adolescente é Lin Min e ele possui um talento marcial de grau 3. No Reino da Fortuna do Céu, metade dos seus cidadãos não tem talento marcial e são inadequados para o caminho das artes marciais. Quanto à outra metade, pelo menos 80% deles têm um talento marcial de grau 1. Mesmo que essas pessoas fossem praticar artes marciais, elas não seriam capazes de chegar a lugar algum. Uma em cada 10 das pessoas restantes tinha uma chance de 90% de ter talento marcial de grau 2. Se essas pessoas fossem diligentes em sua prática de artes marciais, eles teriam uma chance de terem algumas realizações em sua vida. No entanto, tornar-se um mestre das artes marciais seria quase impossível para elas. O talento marcial de grau 3 de Lin Min podia ser considerado de classe alta. Era algo para se orgulhar, pode-se afirmar que ele era a nata do leite. No entanto, mesmo com seu talento marcial, ainda seria difícil para ele entrar no Palácio Marcial dos Sete Mistérios. Lin Min estava bastante ciente deste fato. Juntamente com sua amiga de infância, a bela Lan Yuniui, que também tinha um talento marcial de grau 3, eles concordaram em fazer a avaliação de entrada para o Palácio Marcial da Fortuna do Céu, embora não fosse tão bom quanto o Palácio Marcial dos Sete Mistérios. O Palácio Marcial da Fortuna do Céu é parte do Reino da Fortuna do Céu. Desde o dia em que foi fundado, ele tem apenas 80 anos de habilidades marciais de legado, de fato um número limitado. As habilidades marciais de legado são itens de grande importância para os artistas marciais. Sem um bom conjunto de habilidades marciais, o objetivo de completar o estágio final de treinamento físico, o estágio de condensação de pulso ou superior seria quase impossível. O estágio de condensação do pulso é um estágio que a maioria dos artistas marciais lutam para alcançar. É também o primeiro ponto de guinada para os cultivadores do caminho marcial. Uma vez que o estágio de condensação do pulso é atingido com sucesso, a taxa de vida de um artista marcial aumentaria substancialmente. Além disso, a eles também seriam concedidos um título de nobreza, permitindo-lhes viver uma vida de prosperidade e trazendo bênçãos para seus descendentes. E é justamente no treino para se alcançar o estágio de condensação de pulso que o Palácio Marcial da Fortuna do Céu fica muito atrás do Palácio Marcial dos Sete Mistérios. O coração de Lin Min pulsava almejando alcançar o topo do caminho marcial. Era natural que ele também desejasse entrar no Palácio Marcial dos Sete Mistérios. Se seu talento fosse insuficiente, então ele só poderia confiar em sua própria diligência e perseverança para impressionar os examinadores. No entanto, a probabilidade de ele entrar era muito baixa. Além disso, uma vez que falhasse, teria que esperar metade de um ano por outra oportunidade. Para artistas marciais, essa quantidade de tempo é altamente preciosa. Levando tudo isso em consideração, além do fato de ter prometido a Lan Yuniui, Lin Min decidiu entrar no Palácio Marcial da Fortuna do Céu. Lin Min e Lan Yuniui treinaram e brincaram juntos por muitos anos. Mesmo que os dois ainda fossem jovens e o assunto do casamento nunca aparecesse, esses sentimentos já começaram a brotar. Os pais de Lin Min, por outro lado, tinham mostrado a sua aprovação e amor por Lan Yuniui. Eles sempre convidavam Lan Yuniui para jantar em sua casa. Um sentimento recíproco de afeição existia entre Lin Min e Lan Yuniui, deixando apenas uma linha tênue entre os dois. Uma vez que eles ficassem um pouco mais velhos, esta linha certamente seria rompida. Lin Min levou o acordo entre eles muito a sério. Ele estava determinado a alcançar o estágio de condensação de pulso mesmo que ele só pudesse treinar dentro do Palácio Marcial da Fortuna do Céu. No entanto, no dia em que o Palácio Marcial da Fortuna do Céu realizou seu teste de entrada, Lan Yuniui não apareceu. Primeiro Lin Min tinha achado que Lan Yuniui foi incapaz de chegar devido a algum assunto. Foi só mais tarde que ele soube que Lan Yuniui tinha entrado no Palácio Marcial dos Sete Mistérios. Além disso, quem tinha conseguido com que ela se tornasse um discípulo com sucesso no Palácio Marcial dos Sete Mistérios foi Juyan, o jovem gênio da família número 1 da cidade da Amora Verde.
Embora Lin Ming tivesse apenas 15 anos, ele tinha acompanhado seus pais em uma batalha no exterior. Desta forma, ele tinha um maior nível de maturidade em comparação aos outros jovens de sua idade. Ele compreendia o significado por trás do ato de Juyan de assegurar que o Palácio Marcial dos Sete Mistérios aceitasse Lan Yunhui. Para uma grande família, como a família Zhu, o pré-requisito para a seleção de futuras esposas, além de se preocupar com a aparência, também levava em consideração o talento marcial. Uma esposa altamente talentosa teria maior chance de dar à luz um gênio marcial. Embora a família de Lan Yunhui seja média, seu talento marcial de grau 3 é muito bom considerando seu gênero. Além disso, Lan Yunhui era uma beldade com um excepcional temperamento. Era natural que Zhu Yan se apaixonasse por ela. Para Lan Yunhui, a diferença entre o Palácio Marcial da Fortuna do Céu e o Palácio Marcial dos Sete Mistérios era simplesmente muito grande. As oportunidades, honra, glória e potenciais realizações que ambos poderiam fornecer eram simplesmente incomparáveis. Isto é especialmente verdadeiro no que diz respeito à extensão da vida que poderia ser adquirida depois de ter um sucesso em atingir o estágio de condensação de pulso. Tal tipo de tentação é simplesmente irresistível para as meninas. Diante de tais atraentes probabilidades, a maioria das mulheres também teriam optado por aceitar a oferta de Zhu Yan. Afinal, Zhu Yan possuía um bonito físico, e sua família e seu futuro eram muito melhores se comparados com Lin Ming. Embora ele fosse capaz de entender, dizer que este assunto não afetou muito Lin Ming seria uma mentira. Ele se isolou dentro do seu quarto por 3 dias. Depois disso, ele saiu e começou a comer, dormir e treinar. A intensidade de seu treinamento se tornando muito maior do que antes. Antes que Lan Yunhui o tivesse deixado, Lin Ming já tinha tomado a decisão de alcançar o nível de condensação de pulso e perseguir um reino ainda maior do cultivo marcial. O atual Lin Ming não era diferente. Se antes ele ainda tinha dúvidas, então o ato de Lan Yunhui tinha endurecido sua determinação com o caminho marcial. Ele tomou a decisão de entrar no teste de entrada para o Palácio Marcial dos Sete Mistérios, não importando quão difícil o processo poderia ser. Pei, pei, os sons pesados dos punhos batendo contra o tronco da árvore ecoavam continuamente por toda a floresta. Esta árvore se chamava Árvore de Ferro. Ela não só possuía uma camada de casca extremamente resistente, mas também tinha fortes propriedades regenerativas. Muitos novatos do caminho marcial escolheriam esta árvore para treinar. Depois de lançar incontáveis socos, Lin Ming finalmente ficou exausto. Debruçado sobre um tronco de árvore, ele sentou-se sobre um pedaço de rocha e retirou algumas ervas de uma mochila que estava no chão. Ele os manchou e espalhou na superfície dos seus punhos. Para aqueles que buscam artes marciais, o uso frequente de ervas de tratamento corporal era simplesmente necessário. Não o fazer causaria o surgimento de lesões internas. Uma vez que essas lesões se acumulassem, existia a possibilidade de aleijamento ou até mesmo de morte. Esta erva é chamada de grama fios de ferro. Lhe foi dado este nome porque o suco verde produzido espremendo a grama fios de ferro podia ajudar a curar as feridas, mas causaria uma sensação terrivelmente dolorosa semelhante a ter fios de ferro sendo passados em cima das feridas. Lin Ming apertou os dentes enquanto aguentava a dor. Ele pegou um pano branco dentro da mochila e enrolou-o em torno dos punhos, enfaixando-os. A verdade seja dita, haviam muitas outras ervas que eram mais eficazes se comparadas à grama fios de ferro. Essas ervas também tinham um efeito colateral mais suave, mas tinham um preço muito mais elevado. As condições de Lin Ming tornaram impossível para ele ter recursos para tais ervas. Os pais de Lin Ming dirigem um restaurante dentro da cidade da Amora Verde. No entanto, este restaurante não pertence a eles. Na verdade, pertencia à família Lin da cidade da Amora Verde. Embora o nome inicial de Lin Ming também seja Lin, a sua linhagem tinha sido separada da família Lin por várias gerações. A família Lin deixou alguns dos seus ativos, menos importantes, nas mãos de seus parentes mais distantes para a gestão. Os pais de Lin Ming dependiam da gestão deste restaurante para sua subsistência. Todos os anos eles obtinham um montante fixo de renda e algumas comissões. Este dinheiro era naturalmente suficiente para que eles sobrevivessem, no entanto, eles ainda separavam uma parte para financiar a escolha de Lin Ming de percorrer o caminho das artes marciais. Os pais de Lin Ming originalmente queriam que Lin Ming continuasse com o negócio da família e se tornasse o tesoureiro do restaurante. No entanto, vendo a devoção ardente de Lin Ming com o caminho marcial, eles optaram por ceder todas as suas economias para Lin Ming para que ele pudesse comprar ervas curativas. Desde então, a poupança da família de Lin Ming diminuía pouco a pouco, mas Lin Ming, por outro lado, tinha permanecido no primeiro reino, o reino do treinamento corporal. O reino do treinamento corporal é o primeiro reino para aqueles que perseguem o caminho marcial. Ele envolve a energia primária de seus corpos e é separada em 6 estágios. O primeiro estágio é o treinamento da força, o segundo é treinamento da carne, o terceiro é treinamento das vísceras, o quarto é alteração dos músculos, o quinto é forjamento ósseo e o sexto é da condensação de pulso. Depois disso, um artista marcial seria capaz de entrar no estágio de fusão.
Depois de aplicar a grama fios de ferro em suas feridas, Lin Min descansou por aproximadamente 1 hora para permitir que suas feridas absorvessem as propriedades medicinais da erva. Então ele endireitou-se e estava prestes a continuar a treinar os punhos quando um jovem gordo apareceu. Este jovem gordo estava carregando uma longa espada com ele. Vendo Lin Min, ele sorriu e falou: Irmão Lin, hoje é o dia das inscrições para o teste de entrada no Palácio Marcial dos Sete Mistérios. Será que você se esqueceu disso? Por que você ainda está treinando seus punhos aqui? O nome deste jovem é Lin Xiaodong. Ele é um pouco mais jovem do que Lin Min. Eles cresceram juntos, os dois têm um vínculo muito forte de fraternidade. Lin Xiaodong é um descendente direto da família Lin. No entanto, mesmo para um descendente direto, existia uma forma de classificação. Como sempre, Lin Xiaodong faz parte das classificações mais baixas. Quanto aos pais de Lin Xiaodong, eles também estavam envolvidos em negócios e tinham uma relação de proximidade com os pais de Lin Min. Depois de ver Lin Xiaodong, Lin Min voltou sua atenção para o tronco da árvore e disse: a parte inicial das inscrições terá muitas pessoas. A fila levaria até 1 ou 2 longas horas. Ir lá agora seria uma perda de tempo. Maldito seja, você se importa até mesmo com esta pequena quantidade de tempo. Você realmente tem que ir tão longe. Lin Xiaodong falou exageradamente e caminhou até o tronco da árvore. Observando os entalhes causados pelos punhos e os traços de sangue, ele se virou para ver os punhos enfaixados de Lin Min. Ele soltou um suspiro de decepção. Você realmente é louco, para ser capaz de danificar madeira de ferro a tal ponto. No entanto, com seus métodos de treinamento atuais, a grama fios de ferro, sozinha não será suficiente. Se você continuar assim, suas mãos ficarão aleijadas. Lin Min não disse nada. O caminho marcial é uma luta constante contra o céu. Considerando seu talento marcial de grau 3, alcançar o 6º estágio, ou seja, a condensação de pulso, era incrivelmente difícil. Se ele não desse o seu máximo enquanto ele ainda era jovem, então ele não teria nenhuma esperança em alcançar seu objetivo. Uma vez que ele tinha dado o seu máximo, logicamente existia a possibilidade de ele se tornar um aleijado devido ao acúmulo de lesões internas. No entanto, havia também a possibilidade de ele alcançar o sucesso antes que isso acontecesse. E uma vez que ele conseguisse entrar com sucesso na fase de condensação de pulso, ele poderia atingir a verdadeira têmpera primordial do corpo e os ferimentos internos desapareceriam. Para Lin Min, esta era uma batalha de costas contra um furioso rio. Esta também era uma aposta com sua vida em jogo. NT Gringo, uma posição de nenhum recuo, uma estratégia empregada pelo famoso general Anshin da dinastia Han na Batalha de Jinsin. Lin Xiaodong deu um suspiro e tirou um pacote de seu peito. Ele desdobrou o pacote camada por camada e disse: Irmão Min, pegue isso. Lin Min virou-se e ficou chocado quando viu um ginseng sangue carmesim sobre o pacote de pano. A julgar pela sua aparência, este é um ginseng de sangue carmesim de pelo menos 100 anos de idade. É um medicamento de alta qualidade usado para reparar feridas e nutrir o sangue. Uma fatia fina é suficiente para cada uso. Além disso, as propriedades de cura deste ginseng de sangue carmesim são bastante poderosas e muito suave. Este ginseng de sangue carmesim vale, pelo menos, 150 taéis de ouro. Este valor é equivalente ao rendimento anual da família de Lin Min. https saikaiscan.com.br site WP Content Uploads 2017 03 Ginseng 620x 330.jpg. O Lin Min ficou parado por um tempo e logo balançou a cabeça. Eu não posso aceitar este ginseng de sangue carmesim. Mesmo que eles sejam irmãos próximos, este ginseng de sangue carmesim é simplesmente muito caro. A posição de Lin Xiaodong dentro da família Lin é muito baixa. Mesmo que sua situação familiar seja muito melhor quando comparada com Lin Min, ainda estava longe de lhe proporcionar uma vida confortável caso sua renda fosse utilizada para complementar o treinamento marcial de Lin Xiaodong. Lin Xiaodong forçosamente empurrou o ginseng de sangue carmesim para Lin Min e disse: Eu comprei este ginseng de sangue carmesim para você. Você sabe como eu treino. Eu pesco a cada 3 dias e seco as redes de pesca a cada 2 dias. Os ferimentos do meu corpo não são mais do que um peido. Usar isso seria um desperdício. Se você se recusar, então eu terei comprado isso por nada. Eu não tenho muitas ambições na vida. Eu só quero continuar segurando minha posição como um descendente direto da família Lin. Enquanto eu não acabar perdendo esta posição e minha próxima geração também possa manter seu lugar na família Lin, isso é suficiente para mim. Lin Min ficou em silêncio por um momento antes de ficar com o ginseng de sangue carmesim. Ele então falou: Muito bem, vou aceitar este ginseng de sangue S por causa dele. Eu tenho a obrigação de romper para o estágio de condensação de pulso. Haha, agora é muito mais que isso. Você não só deve somente avançar para o estágio de condensação de pulso, você também deve dar o troco a esse filho da puta, virando Julian de cabeça para baixo. Esse bastardo tem sido muito desagradável há bastante tempo.
Julian, Lin Ming levemente suspirou. Julian já tinha sido admitido no Palácio Marcial dos Sete Mistérios. Além disso, Julian é atualmente um dos discípulos de alto grau dentro da Morada Celestial, sua força tendo atingido o auge do terceiro estágio do treinamento corporal. Mesmo assim, Lin Ming tinha definido como objetivo derrotar Julian. Esta decisão não era devido a Lan Yunhui, mas sim por conta da sua busca do caminho marcial. Esse caminho exigia que ele rompesse uma barreira após a outra e conquistar uma montanha após a outra. Quanto a Julian, ele terá a honra de ser o primeiro a ser conquistado. Ao pé da grande montanha Zou existia um trecho de edifícios que se estendia até 20 li de comprimento, 10 quilômetros. Esta era a área de operações para o Palácio Marcial dos Sete Mistérios e o Palácio Marcial da Fortuna do Céu, e hoje é o dia de inscrição para aqueles que desejam fazer o teste de entrada para o Palácio Marcial dos Sete Mistérios. Uma multidão estava reunida no campo diante do Palácio Marcial dos Sete Mistérios. Apesar de Lin Ming e Lin Xiaodong terem, deliberadamente, escolhido chegar atrasado, eles perceberam que haviam subestimado o número de candidatos. Os requerentes estavam todos alinhados em 3 filas, cada fila se estendia até vários metros de comprimento. A julgar pela fila atual, 1 hora seria necessária antes que o registro pudesse ser concluído. Vamos ter que esperar. Lin Xiaodong deu um suspiro e impotentemente se posicionou na fila. Ei, Lin Ming acenou com a cabeça. Ei, há muito poucas pessoas lá. Lin Xiaodong apontou para um pequeno portão nas proximidades. Havia apenas algumas pessoas lá. Além disso, o chão também era pavimentado com um tapete vermelho. Aquele lugar é reservado para nobres. Lin Ming notou os sinais escritos. Desde que o Palácio Marcial dos Sete Mistérios foi construído sobre estas terras, com os edifícios e recursos do Reino da Fortuna do Céu, era natural que eles dessem alguma cara às classes de elite do reino. Na verdade, muitos dos assuntos do Templo Marcial eram entregues às elites para elas gerenciarem. Um exemplo era o registro de hoje para os testes de entrada. Porra, Lin Xiaodong murmurou descontente. O status de nobreza era algo que só a família imperial poderia conceder e era algo que podia ser herdado. Mesmo a família Lin sendo uma família rica, ela não era uma família nobre. Lin Xiaodong xingava os nobres enquanto se consolava. Nesse momento as portas do portão se abriram. 2 homens jovens saíram do portão. Um deles estava usando roupas azuis com uma longa espada presa à cintura. Seu cabelo estava amarrado em um chapéu de cor dourado e tinha uma bonita aparência. Vendo a aparência desse homem, Lin Ming franziu o senho. Este não era outro senão Julian. A filha da família Ju tinha se casado com a família imperial e se tornará a concubina preferida do príncipe mais velho. Com a posição do príncipe mais velho na família real, o status da família Ju se elevou e ela tornou-se a família número 1 dentro da cidade da Amora Verde. A eles também foram concedidos um posto de nobreza, permitindo assim que Ju Yan garantisse a entrada de Lan Yunhui no Palácio Marcial dos Sete Mistérios. Porra, acabamos encontrando uma pessoa detestável, murmurou Lin Xiaodong infeliz. Julia estava andando lado a lado com outro jovem. Alguns outros nobres que aguardavam do lado de fora começaram a seguir os dois. Parece que Julia estava trazendo o outro jovem para se inscrever. Os dois continuaram seguindo em frente. Neste ritmo, era inevitável que Lin Ming e Julian colidissem um com o outro. Com sua atual posição e força, era possível que ele acabasse sofrendo muito se acabassem se chocando, mas Lin Ming optou por não correr e em vez disso olhou para frente de forma calma conforme Julian se aproximava. O ritmo de Julian foi interrompido depois de ver Lin Ming e Lin Xiaodong. Sua primeira reação foi a de choque. Depois disso, ele franziu o senho. Ver Lin Ming fez com que ele se sentisse desconfortável. Embora ele tivesse roubado Lan Yunhui, ela se recusará a se envolver em qualquer ato de intimidade antes do casamento. Claramente, Lin Ming ainda estava no coração Lan Yunhui, para não mencionar seus sentimentos de culpa. A única razão pela qual ela escolhera Julian era devido ao Palácio Marcial dos Sete Mistérios. Como homem, Julian era incapaz de tolerar o fato de que o coração de sua futura esposa pertencia a outro homem. Você se chama Lin Ming, estou certo? Isto é algo inesperado. Você realmente seguiu-nos todo o caminho até aqui. Você, com um mero nível de cultivo no primeiro estágio do treinamento corporal, quer fazer o teste para entrar no Palácio Marcial dos Sete Mistérios? O significado por trás das palavras de Julian era óbvio. Ele nunca permitiria que Lin Ming entrasse no Palácio Marcial dos Sete Mistérios. Mesmo que a força de Lin Ming não representasse uma ameaça para ele, a simples presença de Lin Ming dentro do Palácio Marcial dos Sete Mistérios tornaria impossível para Lan Yunhui esquecê-lo. Se eu vou ou não vou passar na avaliação é problema meu. Eu não estou aqui querendo seguir alguém. Estou aqui devido à minha busca pelo caminho marcial. O caminho marcial? Um talento acima da média. Como você ousou pronunciar as palavras de perseguir o caminho marcial? Insolência. Dito isso, o dedo de Julian emitiu um leve som. Sua longa espada disparou de sua bainha. Julian agarrou a espada e cortou o ar, liberando um intenso ki da espada, que criou um som de divisão de ar. Uma onda quase invisível voou para fora, cortando diretamente metade da copa de uma árvore próxima. Os sons de Pazuzu podiam ser ouvidos enquanto um grande número de ramos e folhas caíam no chão. As pessoas ao redor olharam com os olhos esbugalhados. A maioria deles tinham aproximadamente a mesma idade de Julian e não eram muito mais jovens. No entanto, as realizações de Julian no caminho marcial já os haviam deixado muito para trás.
A razão pela qual Zhu Yan utilizou este golpe de espada foi para dar a Lin Ming um golpe mental e mostrar-lhe a diferença de força entre os dois. Eu possuo um talento marcial de grau 4. Eu comecei a treinar as artes marciais desde que eu tinha 12 anos e consumi inúmeras pílulas medicinais no processo. Agora entrei na facção da Espada Namorada Celestial dentro do Palácio Marcial dos Sete Mistérios. Atualmente estou no auge do terceiro estágio do treinamento corporal. Mesmo assim, mal estou no estágio inicial do caminho marcial. E alguém como você, um mero primeiro estágio do treinamento corporal, ousa falar sobre o caminho marcial? A maneira de Zhu Yan falar era tão arrogante que fez com que Lin Xiaodong ficasse enfurecido. Pessoa de sobrenome Zhu, você é simplesmente alguém que nasceu 2 anos antes de nós. Do que você está se gabando? Se a nossa idade fosse invertida, este sênior usaria apenas uma mão para te jogar longe. Zhu Yan franziu as sobrancelhas e virou-se para olhar para Lin Xiaodong. Ele deu um passo adiante, a energia primitiva dentro de seu corpo explodiu para fora quando ele perguntou: quem é você? Devido à pressão sufocante enviada por Zhu Yan, as palavras de Lin Xiaodong ficaram presas em sua garganta. Ele deu um passo para trás, engoliu sua própria saliva e acariciou seu peito antes de falar. Este jovem mestre é chamado Lin Xiaodong. É melhor você se lembrar disso. Lin Xiaodong, bem, os componentes da família Lin que têm qualificação para conversar comigo podem ser contados com uma mão. O que te faz pensar que um palhaço como você tem as qualificações para falar comigo? Isso inclui até mesmo você, Lin Ming. Se não fosse pela Lan Yuniui, você não teria nenhuma qualificação para se comunicar comigo. Vou dar-lhe este conselho: um homem deve conhecer seus próprios limites. Alguém como Lan Yuniui não é alguém na qual você possa se igualar. Uma mulher com talento marcial do grau 3 com boa aparência e bom comportamento era algo raro dentro da cidade da Amora Verde. A maioria delas só aparece em grandes famílias. No entanto, considerando os conflitos de interesse entre as grandes famílias, eles nunca permitiriam que suas mulheres talentosas fossem casadas com outras famílias, levando ao fortalecimento da linhagem de seus rivais. Assim, a maioria das famílias grandes pediam que os homens se casassem com sua família. Esta é a razão pela qual Zhu Yan tinha dito isso. No ponto onde os homens se casassem com sua família, o homem assume desta maneira o nome da família nobre. 1000 taéis de ouro. A partir de hoje, eu não quero vê-lo de novo, disse Zhu Yan, enquanto tirava uma pilha de notas de ouro das mangas. As pessoas ao redor ficaram sem palavras. 1000 taéis de ouro é uma soma muito alta de dinheiro, o suficiente para um artista marcial no estágio de treinamento corporal comprar até ervas de alto grau necessárias para o uso nos treinamentos por até 3 anos. 1000 taéis de ouro. Você acha que nós somos mendigos? Lin Xiaodong empurrou para trás a pilha de notas de ouro. Verdade seja dita, ele estava simplesmente falando falsamente de maneira corajosa. Mesmo para ele, 1000 taéis de ouro são uma enorme soma de dinheiro. Zhu Yan bateu as mãos e uma poderosa força repelente derrubou Lin Xiaodong. Em seguida, fixou seus olhos frios em Lin Ming enquanto aguardava sua resposta. Lin Ming respirou fundo antes de falar com um tom lento, mas poderoso. Zhu Yan, eu não posso me igualar com você em termos de talento, em termos de apoio familiar menos ainda. No entanto, o cultivo de artes marciais não depende apenas de talento e apoio financeiro. Há um fator ainda mais importante: o coração de um artista marcial. Seu cultivo de artes marciais é feito por causa da riqueza, status e vaidade. No entanto, meu cultivo de artes marciais é feito para perseguir o caminho marcial. O caminho marcial não existe para aqueles com talento, ele não existe para aqueles com autoridade, e não existe para aqueles com dinheiro. Ele existe para aqueles cujo coração bate por amor às artes marciais. Chegará um dia em que eu ultrapassarei você. Quando alcançou o fim de sua fala, Lin Ming falou cada palavra com ênfase e com uma voz clara. Todo mundo que estava por perto podia claramente entender o que ele disse. Um talento marcial de grau 3 queria alcançar um talento marcial de grau 4, e além disso, havia uma enorme diferença em termos de patrocínio familiar entre eles dois. Esse pirralho enlouqueceu. Ouvindo as palavras de Lin Ming, Zhu Yan ficou momentaneamente atordoado antes de rir. Boa, realmente muito bom. Estarei esperando por você. Depois de dizer isso, Zhu Yan guardou a pilha de notas de ouro. Com um som, vem, a longa espada retornou à bainha. Zhu Yan então deu Lin Ming um olhar longo antes de se virar. Obrigado por nos acompanhar.